Outra gata, era outra gata, outra menina, e eu e a Tina somos casadas há muitos anos, mas não todos, não é? Mas tá tudo lá, né? Desculpa, eu me empolguei com a história e... Agora o Daniel Oliveira, cadê o Daniel da Bahia? Rafael. Rafael, vou te chamar de Daniel Victor, tá escrito aqui, o menino é testemunha, Rafael, mas não tem jeito, toda vez... Então, Rafael Carvalho, do Jornal à Tarde de Salvador. Desculpa. Oi. Desculpa, tá escrito aqui, ao lado do Daniel Oliveira, por isso que eu errei. E é Daniel também. É Daniel, agora o seu nome completo e Daniel a sua... Herculano, Clube Cinema, de Fortaleza. Minha pergunta para o Curvelo, que eu nunca ri tanto na minha vida, eu acho, muito tempo. Então eu queria saber de ti se tu já tem projeto para longa. Eu visualizei ali várias possibilidades de longa e até mesmo você pegando o personagem Joda e colocando ele mais fudido, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem essa pós-mamata, tem um projeto pro longo, assim, o Joda é ser caseiro do Levi. Fazenda do Levi, tem esse projeto aí. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, o Joda junto com um processo de amadurecimento estético e narrativo que eu queria fazer, assim, filmes que eu queria fazer, o tipo de filme que eu queria fazer, nasceu o Joda junto, assim, né? Então é natural que ele esteja no primeiro longa também, o Joda, acho que vai acontecer isso. Sim. Então agora sim, Rafael Carvalho, do Jornal à Tarde de Salvador. Isso. Mas tem uma briga no coletivo que a gente quer fazer do Joda um cara que dá certo no longa. Então, Joda dá certo no longa. Dá tudo certo, aí o filme não vai fazer sucesso porque a gente gosta de tragédia. Bem, primeiro para Marco, o pessoal do qual, essa coisa do, vocês falaram essa coisa do personagem, né, o personagem que já aparece em outros filmes, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa trajetória, esse amadurecimento e a escolha de manter trabalhando nesse personagem, né, a partir dessa evolução dos filmes, mas que também é uma evolução dos personagens. Se eu não me engano, a Sabrina era uma personagem que aparecia no Feio Velho Ruim, que era a atendente que ele falava, e aí agora já é a namorada, que já nem está mais ali, já foi para os Estados Unidos. Então parece que tem uma evolução aí coerente. E outra questão, que é sobre, a gente pensa muito nessa chave da comédia, eu também ri muito no filme, mas acho que tem uma perspectiva muito política do hoje, que vem através da comédia, e que também, às vezes, é um riso que a gente se pega rindo de uma coisa que é muito séria, que a gente está aqui, né? Por exemplo, a Vanusa, é muito engraçado a Vanusa, mas cantar o hino nacional muito errado, troncho, é como se fosse um retrato do Brasil de hoje que está troncho, que tá todo equivocado. Então, assim, a gente se pega rindo, mas a gente está rindo de uma situação que é muito séria e que é muito complicada que a gente tem hoje. São uma série de situações, né? Tem uma, inclusive, que eu acho muito uma questão, até de uma coisa que eu conversei com outra pessoa, porque tem uma cena no filme que é um off, que eu não me lembro o que você está falando, e aí tem um plano da cidade, e você chega num prédio, que é um grande prédio, que eu não sei se é um hotel, se é um prédio, e assim, eu me vi nesse prédio, porque cada um está em sua realidade, e a gente vem pro Festival de Brasília, e tá cada um em um quarto, que custa muito caro, e é muito dinheiro que está aqui, e a gente fica pensando justamente nesse tanto de dinheiro, e assim, é surreal, sabe? É muito dinheiro que está aí, e as coisas que a gente está vendo acontecer, né? Ou seja, a gente ri muito, mas ao mesmo tempo parece que a gente está rindo de si, dessa situação. Então eu queria que você falasse um pouco como foi construir esses pequenas, são quase sketches, né? Pequenas situações, mas que de uma certa forma fazem um panorama que joga para uma reflexão sobre o que a gente está vivendo agora. Isso é uma questão para o curta. Para o longa, para a Heloísa, são duas questões, vou tentar ser breve também. Primeiro, tem algumas coisas que você fala no filme sobre o próprio filme. Assim, meu filme não é sobre isso, nas discussões, meu filme não é sobre isso. Meu filme não é sobre arbitrariedades. Outra hora você fala, não é um filme ou é sobre arbitrariedades, perdão. Não é um filme investigativo. E depois você chega a falar também que
discutindo a própria estrutura, você fala, não, eu estou construindo o filme enquanto eu estou filmando, né? Eu estou concebendo enquanto eu estou filmando. E eu queria te perguntar, se você tinha uma ideia, uma noção do que você estava fazendo naquele momento, ou era só uma questão de confronto, e como você enxerga esse filme hoje a partir daquilo que você queria fazer, e depois do filme realizado, como você vê esse filme hoje. Uma segunda questão é sobre o final do filme, que me deixa um pouco... eu fiquei um pouco confuso, eu estou ainda pensando nele, porque existe uma relação de confronto muito grande e termina meio que apaziguador, né? Parece que, no final, assim, parece que está tudo bem. Ao mesmo tempo, me parece que também tem quase que dois finais, porque você queria de um jeito e aquele talvez seja o final do seu pai, e você quis dar a ele aquele final. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre essa opção do final do filme. Obrigado. Ano passado a gente teve, né, um curto aqui, e aí, diante de tudo que estava acontecendo, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa, filmar alguma coisa aqui. Aí surgiu um argumento que era do Joda vir fazer concurso aqui e tomar a droga e perder a prova, e era só isso, o filme ia ser só a sequência da pedalada, assim. Enfim, e aí era uma coisa mais niilista, assim, né, só desse momento, assim, dessa viagem da pedalada. Só que aí eu vi que eu não sustentava o filme só com isso e comecei a tentar construir a história em torno dessa sequência. E aí muito mais coisas aconteceram de lá pra cá, né, desde que eu filmei essa sequência. As coisas foram ficando cada vez mais esquisitas e piores. E partiu enfim, e eu não conseguia pensar em outra coisa, na verdade, assim, nesse tempo todo. Enquanto né, brasileiro, primeiro, antes de ser artista, né, de ser brasileiro, eu não conseguia pensar em outra coisa, assim, meio. Quando eu tinha alguma inquietação para escrever alguma coisa, não conseguia pensar em nada que não fosse relacionado a isso, assim. E aí, não sei mais o que falar, você quer falar alguma coisa? Marcos apresentou pra gente essa pílula, ele já apresentou pro qual já isso é editado, a parte da pedalada, que ele filmou. E aí começou a se discutir essa coisa de como inserir no filme essas outras piadas, ou, na verdade, memórias afetivas que a gente tem, né? O Senna, a morte do Senna é uma coisa que a gente... é um dado, né, forte para a formação da gente, assim, enquanto herói brasileiro. E aí depois vieram essas outras coisas mais recentes. E a gente discutiu muito, principalmente depois que o filme já estava meio que montado, onde é que o filme encontrava esse tipo de chave aí, o cômico e o trágico, né? E eu acho que foi bem intencional, né, velho? Tipo, eu acho que essa coisa da gente rir, por exemplo, quando o Marcos grita o Fora Temer, e ontem a gente sentiu isso, quando ele está gritando no desespero dele, aquele grito meio no vazio, o Joda... desculpa, diretor Marcos. O Joda... a sala meio que silenciou, né? Eu tinha essa curiosidade de saber como é que as pessoas reagiriam naquele momento, porque no fundo tem essa crítica, né? Tipo, Fora Temer para um vazio, um personagem desesperado, e rir também tem uma potência. Acho que pra gente o riso e o desespero tem uma potência para sair, para pensar essa crítica, para pensar esse momento. Também tensionar esse personagem do Joda, né? Como é que ele se comporta diante de tudo isso, essa apatia deles, que assim, diz, vai embora, não sei o quê. Ele também fazendo parte do problema, talvez. Isso era uma intenção, assim, muito... Nossa, né? Quando a gente foi partir para finalizar o filme, filmar as últimas cenas, a gente tomou essa consciência. Acho que a chegada da Amanda na equipe também foi muito importante para essa consciência política, assim, do filme, né? Enfim... Mas... Só pegar a primeira pergunta do processo, né? Eu acho que fazer cinema é a possibilidade de encontro. Eu
dos últimos 20 anos, na minha trajetória, fazendo cinema, é ver e ouvir. E eu amo isso, né? É ouvir e ver a história dos outros. Então, Construindo Pontes, para mim, é uma fusão do lugar que me inspirou, que é essas imagens Super 8, As Sete Quedas, e o desejo de ouvir um homem que pensa diferente de mim. E esse homem é o meu pai. Então, essa fusão desse lugar inundado, desse lugar que desapareceu, versus a vontade de falar com esse homem, com Álvaro Passos, sobre esse assunto que me inquieta, que é destruir o antigo e construir o novo, desse Brasil tão grande, né? E aí essa fusão foi o que gerou, primeiramente, o meu desejo do filme. E o processo do filme, ele começa na pesquisa, na minha pesquisa, em 2010, quando eu parto com a Daniela lá para o oeste do Paraná, para ver esse lugar. Eu não conheci Sete Quedas na minha adolescência, mas eu lembro que quando Sete Quedas a gente sabia que ia desaparecer, eu participava do centro acadêmico, a gente fez camisetas, serigrafia com as Sete Quedas e vestia aquela camiseta do Adeus Sete Quedas. Então aquilo era uma memória muito forte para mim, esse lugar. O meu tio-avô foi a esse lugar quando tinha a data do desaparecimento do Parque Nacional Sete Quedas, e eu guardei esses postais até hoje, então eu tenho uma memória realmente com esse lugar. Então esse Super 8, quando eu descubro essas imagens desse Super 8, eu me conecto com uma perda mesmo, e aí eu vou lá conversar com esse homem que é o meu pai. O processo do filme, ele parte da pesquisa, e depois de anos, porque eu vou filmar o meu pai só em 2016, porque até o filme ser contemplado, o filme foi contemplado no Plebiscito 5, e eu consegui dar a partida de abrir câmera. Foi um processo difícil, confesso que foi um processo difícil para mim, dos mais difíceis, porque realmente abrir câmera, filmar o outro é a coisa que eu acho que eu sei fazer, que eu mais sei fazer, né, porque eu vivo disso. Mas abrir câmera na casa do meu pai foi bem complexo. Aí eu decidi abrir câmera sozinha, nos primeiros dias com a Tina, e depois só eu e o gravador de som, separadamente, que o gravador está no filme, né.